Basta! Existe saída para a polarização mundial? Por André Bianchi. Sumário. Prefácio. Capítulo 1. O mundo em trincheiras. Capítulo 2. Onde perdemos o centro. Capítulo 3. Sabedorias ancestrais e o caminho do meio. Capítulo 4. A cabala e o equilíbrio das forças. Capítulo 5. Já vencemos antes. Capítulo 6. A nova liderança que o mundo precisa. Capítulo 7. Convite à ação. Prefácio. Basta. Uma palavra curta, densa, definitiva. Não é um sussurro diplomático. É um grito. Um grito que ecoa das ruas, das redes, das salas de jantar divididas, dos parlamentos em guerra ideológica, dos olhos cansados de quem já não aguenta mais escolher entre extremos. Entre um lado que julga e outro que cancela. Entre a justiça sem compaixão e a compaixão sem responsabilidade. Vivemos tempos de trincheiras invisíveis, mas profundas. Famílias rachadas, amizades quebradas, nações fragmentadas. E o mais perigoso, estamos perdendo o centro, o lugar do diálogo, o espaço do encontro. Mas será mesmo inevitável? Será que o mundo precisa, obrigatoriamente, ser dividido em nós e eles? Será que não há ainda um caminho do meio? Um lugar onde justiça e misericórdia não sejam inimigas, mas complementares? Onde o firme e o suave coexistam? Este livro nasceu desse incômodo, dessa busca por sentido no meio do barulho. Não é um manual de respostas, mas uma travessia de perguntas. Vamos mergulhar nas sabedorias esquecidas, da filosofia, da espiritualidade, da cabala, dos caminhos orientais e da própria história da humanidade, para entender como já superamos crises parecidas e como podemos fazê-lo novamente. Mas este livro também é um chamado aos jovens que ainda acreditam na beleza do futuro, aos líderes silenciosos que já praticam a reconciliação em suas casas, escolas e comunidades, aos sábios e sábias que, mesmo cansados, guardam a memória do equilíbrio. A você, que abre estas páginas com o coração inquieto, deixo apenas um pedido. Não escolha um lado. Escolha um centro verdadeiro, aquele que acolhe, escuta e transforma. Porque o mundo não precisa de mais extremos, precisa de pontes. E talvez, só talvez, sejamos nós os arquitetos dessas pontes. André Bianchi, Florianópolis, 2025. Capítulo 1. O mundo em trincheiras. Vivemos em um mundo onde a dúvida virou fraqueza e a certeza uma arma. A todo instante somos empurrados para escolher um lado, esquerda ou direita, progresso ou tradição, ciência ou fé, liberdade ou segurança. E se não escolhermos rápido e alto, seremos acusados de conivência, covardia ou traição. Nas redes sociais, o debate virou batalha. Nos lares, o silêncio substituiu o afeto. Nos parlamentos, a escuta virou raridade. E nas universidades, já não se busca a verdade, mas o argumento que humilha melhor o adversário. Estamos em guerra. Não uma guerra de armas, mas de narrativas. Uma guerra onde a complexidade é esmagada por slogans e o outro virou inimigo moral. O algoritmo aprendeu a explorar nossa indignação. Nos mostra só o que confirma nossos medos e reforça nossos preconceitos. Nos prende em bolhas de confirmação, onde todos pensam igual, e quem pensa diferente é visto como ameaça. O resultado? Medo, cansaço, agressividade, desconfiança. Como se estivéssemos todos em trincheiras, esperando o próximo ataque. Só que o inimigo
muitas vezes, está bem ali, na sala ao lado, na mesa de jantar, ou dentro de nós mesmos. Mas essa polarização não é natural. Ela foi cultivada, alimentada por interesses políticos, econômicos, midiáticos e também por nossas próprias feridas mal curadas. A verdade é que estamos carentes de sentido. Perdidos entre ideologias rasas, promessas vazias e medos antigos. E quando falta propósito, buscamos identidade no conflito. Quando não sabemos quem somos, nos definimos por quem combatemos. Mas e se existisse outro caminho? E se não precisássemos escolher entre extremos? E se houvesse um ponto de equilíbrio entre justiça e compaixão, razão e intuição, firmeza e gentileza? Neste livro, vamos buscar essa resposta. Porque antes de seguir para frente, talvez precisemos lembrar quem já nos ensinou a viver no meio. Nas próximas páginas, vamos olhar para trás, para os sábios que vieram antes de nós, e redescobrir o poder do caminho do meio. Porque o mundo não precisa de mais soldados. Precisa de sábios construtores de pontes. E tudo começa com uma pergunta sincera. Estamos dispostos a escutar quem pensa diferente? Capítulo 2. Onde perdemos o centro? O centro não desapareceu de repente. Ele foi sendo corroído, aos poucos, silenciosamente, por ressentimentos, desilusões e uma urgência por respostas fáceis. Durante muito tempo, acreditamos que o progresso bastaria, que bastava mais tecnologia, mais crescimento, mais liberdade individual, e que a humanidade naturalmente se tornaria mais justa, mais conectada, mais consciente. Mas não foi bem assim. À medida que a modernidade avançava, a alma humana foi ficando mais exposta e mais fraturada. Perdemos o senso de comunidade. Trocaram-se os rituais compartilhados por rotinas solitárias. E no vazio espiritual deixado pela queda das grandes narrativas, religiões, mitos, tradições, nos agarramos a ideologias como se fossem novas doutrinas infalíveis. A política virou religião. O consumo virou identidade. O ego virou altar. E nesse cenário, o equilíbrio passou a parecer fraqueza. A ponderação virou omissão. O diálogo virou traição. Em um mundo que grita, quem escuta parece invisível. Em um mundo de certezas absolutas, quem duvida parece inseguro. Mas não foi sempre assim. Em tempos mais antigos, mesmo diante de conflitos profundos, existia um respeito pela ambiguidade. O sábio era aquele que sabia quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar, quando resistir e quando perdoar. Hoje, essa sabedoria está sufocada, não por falta de conhecimento, mas por excesso de ruído. Estamos hiperconectados, mas emocionalmente desconectados. Temos acesso a toda a informação do mundo, mas desaprendemos a refletir. Agimos antes de compreender, julgamos antes de ouvir, cancelamos antes de conversar. A pergunta que se impõe é: como chegamos a esse ponto? Não basta culpar a tecnologia ou os políticos. A polarização foi alimentada por cada um de nós, toda vez que escolhemos o conforto do grupo, ao invés da busca pela verdade. Toda vez que trocamos a curiosidade pela certeza. Toda vez que deixamos de perguntar: e se eu estiver errado? Recuperar o centro exige coragem. Coragem de confrontar o próprio orgulho, de escutar sem reagir, de caminhar com os dois pés, o da firmeza e o da compaixão. Antes de irmos adiante, precisamos resgatar algo que parece simples, mas é profundamente revolucionário: a arte de ouvir de verdade.
É nesse espírito que, no próximo capítulo, vamos revisitar os ensinamentos milenares que nos apontaram, muito antes de nós, o valor do equilíbrio. Porque a saída, talvez, esteja onde menos temos olhado, no silêncio entre os extremos. Capítulo 3. Sabedorias ancestrais e o caminho do meio. Muito antes de a palavra polarização existir, os sábios da humanidade já enfrentavam os dilemas dos extremos. Em tempos antigos, onde não havia redes sociais nem partidos, o conflito era interno e a verdadeira batalha era travada dentro da alma humana. E foi nesse campo invisível que nasceu uma das ideias mais poderosas já concebidas: o caminho do meio, Buda e a renúncia aos extremos. Siddhartha Gautama, o Buda, viveu o luxo dos palácios e a miséria das ruas. Experimentou os dois extremos, o prazer absoluto e a renúncia absoluta, e descobriu que nenhum deles trazia libertação real. Foi então que ele proclamou o caminho do meio. Nem indulgência, nem ascetismo, mas um caminho de presença, atenção e equilíbrio, a base para o que chamamos hoje de meditação, compaixão e sabedoria prática. A Cabala e os 3 pilares do universo. Na tradição mística judaica, a árvore da vida apresenta 3 colunas simbólicas: a da misericórdia, Chesed, a da justiça e severidade, Gevurah, e a coluna central do equilíbrio, Tiferet. Tiferet representa o coração da existência, o ponto onde o amor se une à ordem, onde a compaixão encontra limites e onde a harmonia surge da tensão entre opostos. Esse é o centro que sustenta o mundo, segundo os cabalistas. E, simbolicamente, é também o centro que deve ser restaurado dentro de cada um de nós. Aristóteles e a virtude como equilíbrio. Na filosofia grega, Aristóteles definia a virtude como um meio termo entre 2 vícios. A coragem, por exemplo, era o equilíbrio entre a covardia e a imprudência. A generosidade entre a avareza e a prodigalidade. Para ele, a sabedoria estava justamente em evitar os extremos e cultivar o que ele chamou de mesotes, a justa medida, o Tao e a dança entre opostos. Na tradição chinesa, o Tao é o fluxo essencial da vida. Ele não se impõe, ele flui. E o Yin Yang representa a alternância e interdependência dos opostos. A noite contém o germe do dia, a fraqueza pode conter força, e todo extremo, se levado longe demais, se transforma em seu oposto. Viver em harmonia com o Tao é viver sem resistência desnecessária, sem rigidez dogmática, é caminhar no fio tênue da sabedoria. Esses ensinamentos têm milhares de anos. E, no entanto, são mais urgentes hoje do que nunca. Não estamos diante de um problema inédito. Estamos diante de uma crise espiritual disfarçada de crise política. O mundo clama por tecnologia, por reformas, por novas instituições. Mas, acima de tudo, clama por sabedoria. E a sabedoria não grita. Ela sussurra. É hora de escutarmos novamente os sussurros antigos. E talvez, só talvez, redescobrirmos que o caminho do meio não é um lugar de indecisão, mas o único lugar onde a verdade pode florescer sem violência. Capítulo 4. A Cabala e o equilíbrio das forças. Se existe uma linguagem espiritual que nos ajuda a compreender os extremos e, ao mesmo tempo, a integrá-los com sabedoria, essa linguagem é a da Cabala. Muito além de um misticismo esotérico ou de modismos modernos, a Cabala é uma tradição profunda, transmitida oralmente por gerações de sábios judeus, que busca entender a estrutura oculta do universo e da alma humana. E no coração dessa tradição está o equilíbrio. A árvore da vida, mapa do ser e do cosmos.
A Cabala visualiza a criação como uma árvore da vida, formada por 10 sefirot, ou esferas de manifestação divina, distribuídas em 3 colunas. A coluna da direita, Chesed, amor, misericórdia, Netzach, vitória, e Shoshma, sabedoria. A coluna da esquerda, Gevurah, rigor, justiça, Hod, esplendor, e Binah, entendimento. E a coluna central, Tiferet, beleza, equilíbrio, e Yesod, fundamento, Keter, coroa, e Malkut, reino. Essas colunas representam forças cósmicas, mas também dinâmicas humanas. Chesed, o amor expansivo, sem limites. Gevurah, o julgamento e a contenção, a força que define limites. E Tiferet, o centro harmonizador entre essas tensões, o ponto de equilíbrio entre compaixão e justiça. Tiferet, beleza que nasce do equilíbrio. Tiferet é muitas vezes traduzida como beleza, mas seu significado profundo vai além da estética. É a beleza do equilíbrio, da harmonia entre opostos. Tiferet não anula nem Chesed, nem Gevurah. Ela os integra. É o coração da árvore da vida. E, simbolicamente, o coração do ser humano desperto. Na prática, isso nos convida a um modo de viver onde a justiça não é dura demais para ferir. E o amor não é cego a ponto de ser permissivo. Essa é a síntese que o mundo perdeu e que precisa urgentemente reencontrar. O que a Cabala nos ensina sobre tempos extremos, a Cabala nos lembra de algo essencial. Toda energia, quando levada ao excesso, torna-se destrutiva. O amor sem limites pode sufocar. A justiça sem compaixão pode esmagar. A expansão sem contenção vira caos. A contenção sem doçura vira tirania. Nos tempos de hoje, vemos isso com clareza. Pessoas bem-intencionadas, defendendo justiça com tanto fervor, que acabam criando novas formas de exclusão. Outras, clamando por liberdade com tanto medo da autoridade, que deslegitimam qualquer ordem. A Cabala nos convida a ir além dessas armadilhas. Ela nos lembra que a luz mais pura só desce quando há um vaso equilibrado para contê-la, e que o verdadeiro poder espiritual não está em ter razão, mas em unir o que parece inconciliável. O mundo não precisa de mais polarização espiritual, nem de dogmas vestidos de tolerância. Precisa de uma sabedoria que sabe quando abrir e quando fechar, quando agir e quando silenciar. Na linguagem da Cabala, isso se chama Da'at. O conhecimento que emerge quando o coração e a mente se alinham. E talvez, hoje, o maior ato de coragem não seja gritar por um lado, mas sustentar o centro, mesmo quando tudo ao redor parece querer nos puxar para fora dele. Capítulo 5. Já vencemos antes. Não estamos vivendo a primeira grande crise de divisão da humanidade. Embora o presente pareça insuportável e sem saída, a história nos lembra que já atravessamos abismos maiores e que há saída, sim. O medo quer nos fazer crer que o mundo está irremediavelmente perdido. Mas a memória nos sussurra o contrário. Nós já soubemos transformar dor em ponte. E quando líderes éticos e corações despertos se unem, o impossível torna-se real. O apartheid e a reconciliação na África do Sul. Durante décadas, a África do Sul foi símbolo da separação. Leis brutais, racismo institucionalizado, violência como regra. Mas quando o apartheid caiu, o mundo esperava vingança. O que veio foi algo revolucionário. Nelson Mandela e Desmond Tutu escolheram o perdão ativo. Criaram a Comissão da Verdade e Reconciliação, onde vítimas e agressores se encontravam, choravam, escutavam, perdoavam. Não foi fácil,
Não foi perfeito, mas foi um exemplo vivo de que o caminho do meio, entre justiça e misericórdia, pode curar um povo inteiro. A reunificação da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. 2 países, 2 sistemas, 2 narrativas. A cortina de ferro separava famílias, sonhos, realidades. Mas em 1989, sem um tiro, o Muro de Berlim caiu. Milhares de cidadãos do lado oriental atravessaram, abraçaram os vizinhos do outro lado. A alegria foi coletiva. Mas a integração exigiu trabalho árduo, escuta, paciência e muita reconstrução interna. A reunificação não apagou as diferenças, mas fez delas um novo ponto de partida. Brasil, das ditaduras ao Pacto Democrático. Nos anos de chumbo, o Brasil viveu censura, tortura, silenciamentos. Mas nos anos 1980, algo extraordinário aconteceu. Milhões foram às ruas. Ouvimos vozes de todos os cantos, cores e credos, exigindo liberdade e dignidade. A redemocratização brasileira foi construída por mãos diversas, intelectuais e operários, jovens e velhos, religiosos e agnósticos. A Constituição de 1988 selou esse pacto coletivo por um novo país. Há quem discuta hoje que essa mesma Constituição cirou uma guinada perigosa que abriu espaço para o exagero na outra direção, provocando os tempos de libertinagem na máquina pública, segurança e justiça que vivemos hoje. Talvez até que o tão declamado Estado Democrático de Direito esteja montado em torno de uma hipocrisia que ilude o povo, achando que tudo está correto segundo a Constituição, quando, na verdade, segue-se como, em Roma, com pão e circo. Mas, de qualquer forma, isso temos que retomar mais para frente neste trabalho. Para muitos, a redemocratização e eleições diretas foi sim um tempo de transformação. Foi um tempo em que, como alguns gostam de dizer, a esperança venceu o medo. Não por mágica, mas porque escolhemos escutar, negociar, confiar novamente. Esses momentos históricos provam que a reconciliação é possível. Mas ela não nasce do consenso, e sim da disposição de continuar conversando, mesmo sem concordar. A história não é cíclica por acaso. Ela se repete, até que aprendamos. E talvez agora, mais uma vez, o mundo esteja nos chamando para uma nova escolha. Ou nos mantemos presos ao conflito, ou nos tornamos os novos costureiros da paz. No próximo capítulo, vamos olhar para o futuro e imaginar quem são os líderes e visionários que podem guiar essa nova travessia. Não com gritos, mas com presença, lucidez e coragem. Capítulo 6. A nova liderança que o mundo precisa. O mundo não está em crise apenas por falta de recursos. Está em crise por falta de liderança verdadeira. Não precisamos de mais chefes, nem de salvadores da pátria. Precisamos de lideranças conscientes, pessoas que liderem pelo exemplo, pela escuta e pela integridade. Líderes que saibam silenciar o ego para amplificar a voz do coletivo. Mas o que define essa nova liderança? Primeira, coragem para não escolher lados. A nova liderança não se sente confortável nos extremos. Ela reconhece a complexidade dos tempos e resiste à tentação de simplificar demais. É a coragem de estar no meio. Não por indecisão, mas por sabedoria. De manter a ponte quando todos querem levantar muros. De ser o ponto de equilíbrio numa sociedade viciada em antagonismos. 2. Inteligência emocional e espiritual. Não basta ser estrategista ou técnico. O novo líder sabe ler o mundo por dentro e por fora. Consegue acolher a dor do outro sem absorver o veneno. Tem raiz espiritual, mas não dogmática. Tem clareza mental, mas não arrogância racional.
Ele sabe que a verdadeira transformação não começa no palco, mas no próprio coração. Terceira capacidade de escuta profunda. O bom líder do passado sabia falar bem. O novo líder precisa saber ouvir melhor ainda. Ouvir o que não foi dito. Ouvir além das palavras. Ouvir sem julgamento, sem preparar a resposta enquanto o outro ainda fala. A escuta verdadeira é um gesto revolucionário. Quarta ação com propósito. Esse novo líder não está em busca de fama, curtidas ou cargos. Ele age por um propósito maior do que ele mesmo. Entende que cada decisão é uma semente lançada no solo do futuro e que sua missão não é agradar a todos, mas ser fiel à verdade que o habita, mesmo que isso custe o aplauso fácil. 5. Juventude desperta. Plebes sabedoria ancestral. A liderança que o mundo precisa será intergeracional. Jovens com coragem, energia e visão de futuro. E anciãos com lucidez, memória e calma. Não se trata de idade biológica, mas de disposição espiritual. Quem já viu o mundo arder pode ensinar a apagar incêndios. E quem nunca se acomodou pode reacender esperanças adormecidas. O mundo está sedento por líderes assim. E talvez você, que lê este livro, esteja sendo chamado. Não para dominar, mas para servir. Não para vencer uma guerra, mas para reconstruir um tecido rasgado. A liderança do futuro será humilde, espiritual e radicalmente humana. E ela já está surgindo, nas escolas, nas favelas, nos laboratórios, nas periferias, nos coletivos, nas rodas de conversa e nas práticas silenciosas de gente comum que decidiu viver diferente. No último capítulo, faremos um convite final, um chamado claro, direto e inadiável. Porque o tempo é agora. Capítulo 7. Convite à ação. Basta. Não como ponto final, mas como ponto de virada. Este livro não quer convencer ninguém. Ele quer acordar aqueles que, como você, sentem que algo está fora do lugar, que há mais do que brigas ideológicas, memes políticos e discussões vazias, que há algo mais profundo em jogo, a alma da humanidade. Chegamos a um ponto onde o barulho se tornou normal e o silêncio insuportável. Onde escolher o meio parece covardia, quando na verdade é o maior ato de coragem. Mas agora você sabe. O meio não é ausência, é presença madura. É o lugar onde os opostos se escutam, onde a justiça e a compaixão se encontram, onde a verdade pode nascer, sem precisar matar ninguém. Este é o chamado. Seja ponte, seja espaço, seja um novo tipo de ser humano, mais íntegro, mais escutador, mais inteiro. Você não precisa de um cargo para liderar, nem de um diploma para servir, nem de um partido para agir. Comece onde você está, na sua família, na sua escola, na sua comunidade, no seu grupo de amigos, nas redes sociais, na sua escuta, no seu silêncio. Pare de esperar por heróis. Você é o ponto de equilíbrio que o mundo espera. Não será fácil. Você será atacado por todos os lados, chamado de ingênuo por uns, de isento por outros. Mas continue firme, porque o equilíbrio nunca foi covardia. Foi sempre resistência sagrada. Se você chegou até aqui, não saia igual. Escolha, comprometa-se. Porque o mundo muda quando alguém diz, de verdade, basta. E esse alguém pode ser você.